Boa noite aos irmãos da Igreja Batista Nova Aliança em Taubaté. Nós vamos começar o nosso culto com a palavra de oração e depois vamos cantar um hino. E então vamos dar sequência ao nosso estudo, né? Nós estamos falando sobre pontos difíceis de serem compreendidos, né? Ou de se compreender. Ok? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, em nome de Jesus, agradecemos por mais um dia que o Senhor tem nos dado de vida. Queremos pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos purifique de toda injustiça e que o Senhor prepare os nossos corações para recebermos mais da palavra do Senhor, que possamos aprender e aplicar em nossas vidas diariamente. Sei com cada um que estará participando desse culto online, com aqueles que não poderão. Sei, Senhor Deus, com aqueles que estão enfrentando a Covid, agora, nesse momento, e tendo dificuldades, que o Senhor possa estar ali, Senhor Deus, repreendendo essa enfermidade, que o tratamento possa ser eficaz, que possa ser bênção na vida daqueles que têm confiado no Senhor e têm pedido ao Senhor pela restauração da saúde, Senhor Deus, diante dessa enfermidade. Continua conosco aqui, ó Pai, nos dirige, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Tem um versículo em Colossenses 1, verdade, versos 12 a 14, diz assim: dando graças ao Pai que nos libertou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Glorioso dia. Oh, que glorioso dia é, oh, que dia sem paz. Os meus pecados Jesus levou, oh, que dia sem paz. Sua volta perto está, vou vigiar e orar, ao viver pra meu mestre aqui, vou louvá-lo e cantar, oh, que dia sem paz, pra louvar meu Salvador, oh, que dia sem paz, vamos todos louvar, Salvador, Senhor e Rei, vou louvá-lo e cantar. Oh, que glorioso dia é, oh, que dia sem paz. Oh, que glorioso dia é, oh, que dia sem paz. Cristo habitou o meu coração, oh, que dia sem paz. Hoje reina lá nos céus, mas volta pra me buscar, ao viver pra meu mestre aqui, vou louvá-lo e cantar, oh, que dia sem paz, pra louvar meu Salvador, oh, que dia sem paz, vamos todos louvar, Salvador, Senhor e Rei, vou louvá-lo e cantar, oh, que glorioso dia é, oh, que dia sem paz. E é maravilhoso, né? O dia em que Jesus voltar, né, para nos buscar, para nos tirar de toda essa situação que nós estamos vivendo diante dessa pandemia, né? Nós vamos continuar estudando, né, sobre pontos difíceis de serem compreendidos. E hoje a nossa porção das Escrituras está na Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 17, que diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo,
Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também outro tempo andastes quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Nós estamos estudando aqui sobre pontos difíceis de serem compreendidos, né? Falamos no domingo passado sobre a questão da certeza da salvação, como é que nós podemos ter essa certeza. Hoje nós vamos falar sobre a nossa posição e estado, né? Muitos cristãos ficam desanimados, né, nos primeiros estágios da vida cristã, e alguns até mesmo não têm certeza da sua salvação, lutam com isso, né? E frequentemente isso ocorre porque eles não entendem essa questão, né, da diferença entre posição e estado. E é muito importante que todo crente conheça a diferença entre a sua posição e seu estado, né, em Cristo Jesus, né? Sua posição em Cristo e seu estado. E quando você para pensar em assuntos difíceis na palavra de Deus, existem pelo menos 7 linhas de verdade expostas na palavra de Deus, e todas essas linhas relacionadas ao crente. Vamos dizer que são aquelas coisas que diferem, né? E alguém já disse que feliz é o cristão que pode distinguir todas essas coisas, né? Quais são elas? A diferença entre a lei e a graça, a diferença entre a fé e obras, né? Entre crentes e não crentes, vamos dizer assim, né? Entre a velha natureza e a nova natureza, entre a salvação e recompensa, entre o tribunal de Cristo e o julgamento do grande trono branco. E a diferença, né, essa que nós vamos ver hoje, que é a questão entre a posição do crente e o seu estado. E quando você está estudando esse assunto, né, o que nós queremos dizer com isso? Né, com a posição do crente e o seu estado. Então, eu vou dar para você aqui alguns pontos que você pode considerar, você pode anotar aí, né, para estudo posterior, nessa questão, né, da diferença entre posição e estado do crente ou do cristão. Então, a primeira verdade, o primeiro fato,
é que a nossa posição é o que nós somos em Cristo diante de Deus. Veja bem, vou repetir. A nossa posição é o que somos em Cristo diante de Deus. O nosso estado é o que nós somos na experiência, no nosso caminhar, né, no mundo, diante dos outros aí, né? Então, posição é o que nós somos em Cristo diante de Deus, estado é o que nós somos em nossa experiência, no nosso caminhar. Tá? Então, nós vamos estudar isso aqui. Em primeiro lugar, por natureza, Deus vê todos nós em Adão. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. 1 Coríntios 15, versículo 22, diz assim, ó. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas veja, todos morrem em Adão, né? Ou seja, nós estamos ligados por nascimento e sangue a Adão, o cabeça da raça humana, né? Mas quando nós nascemos de novo, quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, nós somos tirados de Adão, né? Que é o cabeça daquela velha criação. E nós somos colocados em Cristo, que é o cabeça dessa nova criação. E aí, então, você recebe, né? Nós recebemos uma posição totalmente nova. Olha em 2 Coríntios 5, 17. Você já conhece o versículo, mas eu vou ler. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a pessoa, quando está em Cristo, ela é uma nova criatura. Então, a nossa posição, portanto, né, é tudo que nós somos na conta de Deus, digamos assim, em virtude da nossa união com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a nossa posição em Cristo é absolutamente perfeita, completa, assim como Jesus é perfeito, né? Então, Deus também nos considera perfeitos, né? Porque nós acreditamos nele, entregamos a nossa vida a ele e pertencemos a ele. Mas, quanto ao nosso estado, quão longe nós estamos de sermos perfeitos. Mas a nossa posição em Cristo nos confere perfeição. Mas ainda que o nosso estado, ou seja, a maneira como nós caminhamos, como nós vivemos dia a dia, está muito longe de nós sermos perfeitos. Para ilustrar isso, lembra do filho pródigo? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 11, Evangelho de Lucas, capítulo 11, dos versículos 11 a 24, diz assim, ó, Lucas 11, é isso mesmo? É Lucas 15, eu estou em Lucas 11, desculpe. É Lucas 15, a partir do versículo 11. Diz assim, e disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a aparecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, diz, quantos empregados do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel nas mãos e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos,
porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Veja, a parábola do filho pródigo, né, nos diz aqui muito a respeito da sua posição, do seu estado. Ou seja, qual era a sua posição? Filho. Ainda que pródigo, filho. Ainda, segundo as palavras do pai, estava morto, reviveu, estava perdido, foi achado, mas ainda filho. Posição dele, filho. O estado dele, infelizmente, deplorável por viver dissolutamente. Né? Ele estava distante, estava num lugar distante e sofrendo lá. Então, a nossa posição em Cristo, né, quando eu falo em posição, é o que nós somos em Cristo diante de Deus. Somos filhos, membros da família de Deus. Ah, mas eu posso ser um filho desobediente. Eu posso ser um filho que não está andando de acordo com a vontade do Pai, mas ainda sou filho, né? E isso me leva aqui à segunda verdade. A nossa posição nunca mudará. Você não pode melhorar ou deteriorar, ela não pode ser alterada, né? A posição, ela nunca mudará. Agora, o nosso estado está mudando constantemente. Ele deve estar melhorando o tempo todo, mas às vezes não é isso que acontece. E isso aqui é maravilhoso, porque uma vez que nós nascemos de novo, olhe no Evangelho de João, capítulo 3, veja o versículo 3. João 3:3 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Mas aí nós nascemos de novo, né? E em 1 Coríntios 12:13 fala que nós somos batizados em Cristo, ou seja, fomos mergulhados em Cristo. Olha aí em 2 Coríntios, capítulo... na verdade é 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, nós fomos batizados em Cristo, nós fomos colocados em Cristo. E nada pode alterar isso. 2 Coríntios 5:17 diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, a nossa posição, ela está segura, ainda que o nosso estado esteja sempre mudando. Às vezes nós experimentamos vitória, às vezes derrota, às vezes nós sentimos alegria, às vezes nós sentimos melancolia, às vezes nós sentimos paz, às vezes nós sentimos ansiedade. E aí você vai me perguntar, mas por quê? Porque nós temos dentro de nós duas naturezas. A velha natureza adâmica, né? Natureza pecaminosa, e a nova natureza em Cristo, que é divina, né? E esse será o assunto do nosso próximo estudo, né? Nós vamos falar sobre essas naturezas aí. Mas a nossa posição em Cristo está estabelecida para sempre, nada pode alterar essa posição. Está entendendo isso? Então, a nossa posição não muda, o nosso estado muda. Isso me leva a mais uma verdade. A nossa salvação e a nossa aceitação diante de Deus dependem da nossa posição, não depende do nosso estado. É isso que nós temos que entender, porque as pessoas acham que depende do estado. Então, se elas não estão em bom estado, então elas acham que podem perder a salvação. Mas a nossa salvação depende da nossa posição em Cristo, ou seja, depende do que nós, vamos dizer assim, somos em Cristo e não do que nós somos em nós mesmos. Ela depende do que Jesus fez por nós. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Olhe lá o verso 30 e 31, diz assim: e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. O que eles disseram? Crê no Senhor Jesus. Eles não falaram: você vai ter que fazer boas obras, vai ter que manter um bom estado, né? Não, eles disseram: crê no Senhor Jesus.
E quando você crê no Senhor Jesus, você é salvo. Em Efésios 1, versículo 6, olha lá, Efésios, capítulo 1, versículo 6, diz assim: para louvor da glória da sua graça, diz assim, ó, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, Deus nos fez agradáveis a si no amado, nós fomos aceitos. E Romanos 5:1, volte para Romanos, capítulo 5, versículo 1, e diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós fomos salvos, fomos aceitos ou feitos agradáveis, fomos feitos agradáveis a Deus, e nós fomos justificados. E por que tudo isso? Porque nós estamos em Cristo. Abra de novo em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 6, veja lá. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, você entende isso? Você, ao entregar a sua vida a Cristo, crer nele como seu Senhor e Salvador, você é salvo, você é aceito, você é justificado, e você é assentado nos lugares celestiais, como diz aqui, né? Nada pode alterar isso. Tanto é que o outro versículo em Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deixe-me ilustrar isso para você. Lembra da arca de Noé? Quando Deus fechou a porta da arca, Noé e seus companheiros, né, os filhos e toda aquela família, eles estavam seguros dentro da arca. Não foi por causa do seu estado, mas foi porque Deus os colocou ali, naquela posição, e fechou a porta. Né? Assim, quando você entrega a sua vida a Cristo, você é colocado em Cristo, você é batizado em Cristo, você está em Cristo. Então, eu posso dizer para você que você está seguro em Cristo. Então, não se esqueça disso, né? Deixa-me retomar aqui. A nossa posição é o que nós somos em Cristo, né? Diante de Deus. Estado é que nós somos na experiência, no nosso caminhar do dia a dia. A nossa posição nunca mudará, não pode melhorar, né? O nosso estado é que está mudando constantemente. A nossa salvação e a nossa aceitação diante de Deus depende da nossa posição, não do nosso estado. E isso me leva a mais uma verdade aqui. Cada crente tem exatamente a mesma posição, embora cada um tenha um estado diferente. Entendeu isso? Cada crente tem exatamente a mesma posição, embora cada um tenha um estado diferente. À vista de Deus, todo crente ele é considerado santo. Olha em Romanos capítulo 1, versículo 7, diz assim: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, à vista de Deus, todo crente é considerado santo e já santificado. Olha em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 10, depois versículo 14, diz assim, ó. Hebreus 10, 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Olha o 14 agora. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que estão
os que são santificados, né? Você entendeu isso? Jesus, com uma só oferta, aperfeiçoou você para sempre. Os que estão, né, sendo santificados, ou seja, a cada dia, Deus está trabalhando em nossas vidas, né? Então, o crente, ele é chamado de santo, ele já é aperfeiçoado para sempre, ainda que na vida diária dele, ele esteja sendo, né, santificado. Frequentemente, né, nós não vivemos como santos, né? Não vivemos vidas santificadas. E isso, às vezes, né, isso deve nos humilhar e acaba por excluir a ostentação que muitos têm por aí, né? Tem muita gente que gosta de bater no peito, dizer eu sou santo, eu sou diferente, né? Mas eu posso dizer para você o seguinte, o estado dos cristãos, né, ele difere muito. Posso dizer para você, alguns estão crescendo, alguns ainda são bebês. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3. Veja lá o versículo 18. 2 Pedro 3,18 diz assim: assim, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Alguns, né, estão crescendo. 1 Coríntios 3,1, veja como Paulo fala com aquela igreja lá. Né? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, e diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então, alguns estão crescendo, alguns ainda são meninos. Alguns são espirituais, alguns são carnais, né? Olha aí, 1 Coríntios 2,15, diz assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Olha o capítulo 3, versículo 4 aí, de 1 Coríntios. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Então, alguns são espirituais, alguns são carnais. Alguns são disciplinados, alguns são desobedientes. Olha em Mateus 11, 29. Mateus 11, verso 29, diz assim: tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Olha a orientação aí de Mateus 11, 29. Olha em Gálatas, capítulo 5, veja o versículo 7. Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Gálatas 5, versículo 7 diz assim: corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Então você vê essa situação aqui, né? Alguns são disciplinados, alguns são desobedientes, alguns são entregues, outros não, né? Se você olhar para Romanos 6,13, olha em Romanos 6,13, depois nós vamos comparar com outro. Diz assim: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Compare isso aí com 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Diz assim: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Veja bem, alguns se apresentam a Deus como instrumento de justiça, outros não. Amam mais esse século e abandonam. Alguns são zelosos. Você pode olhar aqui em Colossenses 4, versículo 12, diz assim: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Aí, se você olhar lá em capítulo 3 de Apocalipse, você vê aquela igreja que é morta, né? Não é frio, não é quente, são mornos. Então, a nossa posição em Cristo, ela é uma só, né? Nós temos a mesma posição. Agora, o estado pode ser diferente. Depende do jeito que você está encarando a vontade de Deus em sua vida. E isso me leva aqui a ampliar um pouquinho mais
estudo, dizendo o seguinte: a nossa posição vem do fato que nós somos participantes da natureza divina. Nós temos essa nova natureza interior. Já o nosso estado vem do fato que ainda nós possuímos aquela velha natureza. Então, olha em primeiro lugar João 3, versículo 6. João 3, versículo 6. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. Diz assim, ó: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Olha em Romanos, capítulo 7. Lembra do apóstolo Paulo, né? Romanos, capítulo 7. Nós vamos ler aqui o versículo 18. Olha lá. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Olha a luta que o apóstolo Paulo está tendo, né? Aí, entre as duas naturezas ali. Gálatas 5:17. Olha o que diz aí. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Olha a luta aí, né? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, veja lá. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ou seja, embora nós recebamos, né, uma nova natureza, quando nós nascemos de novo, nós não perdemos a velha natureza. E eu não vou prolongar muito aqui, porque nós vamos estudar isso, né, no próximo estudo, né, no próximo sermão. Mas eu quero que você entenda isso. Nossa posição vem do fato que nós somos participantes da natureza divina. E nós temos essa nova natureza em nosso interior. Agora, o nosso estado vem do fato que ainda nós possuímos a velha natureza. E aí é uma luta, né? E ampliando um pouquinho mais ainda, isso me leva a mais uma verdade, que todas as bênçãos que nos foram concedidas em virtude dessa nossa permanência em Cristo, nossa posição em Cristo, né? São nossas para desfrutarmos agora, em nosso estado, em nossa experiência aqui na Terra. Olha em Efésios 1, versículo 3. Efésios 1, versículo 3, diz assim, ó: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, olha, bênçãos espirituais em Cristo. E essas bênçãos, elas são nós para desfrutarmos delas agora. Então, quanto à nossa posição, lembra? Somos filhos de Deus. João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Sendo filhos de Deus, somos herdeiros. Olhem em Romanos aí, capítulo 8, versículo 17, diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então nós somos herdeiros. Romanos 5:1 nós já lemos, nós somos justificados. Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6, diz que nós seremos reis, né? Somos sacerdotes ali. 1 Coríntios 6:19 diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então, pensando em tudo isso, nós devemos viver agora como? Como filhos de Deus. Nós devemos desfrutar das nossas riquezas espirituais, né? Nós devemos nos regozijar em nossa justificação. Nós devemos andar como filhos do Rei. E principalmente deixar que o Espírito Santo ele esteja presidindo, né, sobre os nossos corpos. Em outras palavras, nós devemos possuir a nossa herança. Tem um livro, né, do Velho Testamento,
E tem um versículo lá que é muito importante, né? Olharmos agora o livro de Obadias. Você já leu esse livro? Obadias. Olha o versículo 17 de Obadias, diz assim, ó: mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades, ou seja, possuirão sua herança. Então, se nós somos herdeiros, irmãos, vamos possuir a nossa herança, né? Vamos andar como filhos de Deus, vamos fazer aquilo que Deus quer em nossa vida. E, para terminarmos hoje o nosso estudo, quero terminar dizendo que, embora a nossa posição e o nosso estado, né, nunca correspondam inteiramente, enquanto nós estamos no corpo, qual é a vontade de Deus? É que haja uma correspondência crescente dia a dia. Sabe? Um dia, quando nós virmos o Senhor, a nossa posição e o nosso estado corresponderão. Exatamente. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, veja o versículo 29. Diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do Filho dele. 1 João, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, olhe lá o versículo 2, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então, eu posso dizer para você que nesse ínterim, nós devemos ser transformados dia a dia. Enquanto nós estamos esperando o Senhor Jesus, ele não voltou ainda, então cada dia nós somos transformados cada vez mais à semelhança do nosso Senhor. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3, versículo 18. Diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, nós estamos sendo transformados a cada dia. Então, eu sei que muita gente confunde, né, a questão da posição com o estado. Lembra que a posição é que nós somos em Cristo, diante de Deus. Estado é o que nós somos na nossa experiência, no nosso caminhar diário. Que a nossa posição nunca poderá mudar, ela nunca mudará, né? Você não vai poder melhorar a sua posição. Já é perfeito em Cristo. Agora, o nosso estado muda constantemente, a cada dia nós vamos mudando, né? E quando você pensa em salvação, a salvação e até a nossa aceitação diante de Deus depende da nossa posição em Cristo, não do nosso estado. Cada crente tem a mesma posição, ainda que o estado possa ser diferente, né? Nós vemos que há diferença entre cristãos que são espirituais, outros que são carnais, outros que são disciplinados, outros que são desobedientes. Lembra que a nossa posição vem do fato que nós somos participantes da natureza divina. E a dificuldade do nosso estado vem do fato que nós ainda possuímos aquela velha natureza. Todas as bênçãos que nos foram concedidas em razão da nossa posição em Cristo são nós para já desfrutarmos delas agora. Então, toma posse da sua herança em Cristo. E, embora a nossa posição e nosso estado nunca correspondam inteiramente, enquanto nós estamos no corpo, a vontade de Deus é que a cada dia elas vão, né, assimilando, elas vão interagindo e elas possam, né, a cada dia corresponderem-se exatamente, até o dia que o Senhor nos levar para si. Aí, então, lá será tudo certo, né? Eu espero aí que você possa ter entendido um pouco melhor essa questão da nossa posição e do nosso estado em Cristo. Que Deus possa abençoar você, né? Nós vamos orar agora, terminando o nosso culto. E se Deus permitir, no próximo domingo, nós vamos falar sobre as duas naturezas, né? Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, agradecemos pela palavra do Senhor que nos instrui, que nos orienta,
Obrigado, porque a nossa posição em Cristo é uma posição de perfeição, Ele já aperfeiçoou para sempre a cada um de nós que estamos sendo santificados a cada dia, que é o nosso estado aí, que pode até sofrer alterações, mas que o Senhor vai completar a obra até aquele dia do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por essa verdade bíblica. E continua nos abençoando. É o que nós te pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você, sua vida, protegendo, né, durante todo esse período de pandemia aqui, e que logo, se Deus permitir, possamos congregar juntos no templo da nossa igreja ali na Vila Olímpia. Deus abençoe a todos.